Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Pai da Eva. E hoje, mais uma vez, não estava planejado, mas tem que gravar, tem que gravar. Estamos gravando, estamos gravando. Tô aqui com a mãe da Eva, a Mariana. Tudo Olá, bem? Tudo tudo certo? bem, tudo em Tá ordem. cansada? Só um bocadinho. É, um pouco do background aqui. O que que a gente acabou de fazer agora? Colocar a ferinha para dormir. Então, tipo, Uhum. ela tá dormindo. A gente tá gravando com os nossos celulares. Então, basicamente, se ela acordar, resolver sair da cama e descer a escada, a gente não vai saber. Mas Deus está no comando, não vai acontecer nada disso. É, hoje a gente resolveu contar para vocês uma história que a gente passou agora há pouco. Não uma história, né? A história que foi a história da viagem. A gente viajou semana passada. A gente saiu de casa na quinta-feira, não é? Uhum, quinta-feira. Saiu de casa na quinta-feira, chegou na terça-feira à noite, correto? Uhum, Eu sou ruim de data. E foi toda uma aventura. Viajou eu, a Mariana e a Eva, com um casal também com uma bebê que é 3 meses mais velha que a Eva. E a gente quer contar um pouco dessa aventura para vocês. E eu queria começar trazendo um pouco, Mariana, você da sua perspectiva, para você. Quando a viagem começou? Porque para mim a viagem começou um dia antes da viagem, mas você já veio preparando as coisas, né? Quando é que você começou? Como é que você começou, tipo, a agitar a mesma viagem? Como você se preparou? Você também já organizou as coisas da Eva? uhum. Como é que foi nesse sentido? Foi eu já tive experiência em programar viagens e deixar para arrumar as coisas e organizar mala, essas coisas mais em cima da hora, né. E já tive experiência de fazer com antecedência, e eu percebi que com antecedência para mim funciona melhor. Me gera menos ansiedade e eu consigo distribuir as tarefas, o planejamento em outros pelos meses, pelas semanas, se for o caso, dependendo da viagem. Então começou a movimentação da viagem um mês antes, mais ou menos, foi na compra das roupas, né, que o intuito era ver neve, e eu tinha que preparar a roupa de neve da criança. Então, eu fui procurar roupa de neve, tentar entender como é que se veste uma criança para a neve, então os preparativos começaram aí, basicamente. Uma coisa interessante também nesse sentido é, essa viagem, ela é no inverno, aqui na Europa é inverno, e a gente planejou essa viagem para ver neve. Essa viagem é a viagem de aniversário da Eva, ela faz aniversário daqui a 2 dias. Essa viagem a gente falou, vamos fazer uma. A gente preferiu fazer uma viagem do que uma festa para ela, um investimento, né? E a gente falou, vamos fazer uma viagem e vamos ver neve. Quando a gente foi se planejar para fazer a viagem, era tudo voltado para casaco de neve, roupa impermeável, tanto para Eva quanto para gente, e foi atrás de coisas e já aproveitando os saldos do Natal, Uhum. Black Friday, falou, vamos comprar já porque vai ficar mais barato e tudo mais. Resumo da história, a gente chegou lá, eu até falei brincando, era um verão no inverno croata. A gente viajou para Croácia e assim, tava não tava inverno, parecia um Hum, outono, primavera, porque um pouco mais frio que aqui em Portugal. exato, não nevou, fez sol, tempo excelente, e no fim das contas, assim, eu até comentei, tem gente que eu procuro, né, para não ficar arrependido, a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio. Eu falei, eh tentei trazer esse espírito, né, de que tem gente que paga uma alta temporada para poder aproveitar os parques, as coisas, etcétera, sem estar interditado, sem estar porque as pessoas às vezes pensam que neve é tranquilo, né, mas a neve interdita estrada, interdita um monte de coisa, É os difícil de parques dirigir, né. exatamente. Então, assim, a gente conseguiu aproveitar muita coisa, mas só não viu neve. E do outro caso, acho que a gente poderia ter visto neve mas aproveitado só a neve, não ter aproveitado então tem o Sim, ganha-ganha. Eu acho sim. que, foi muito nesse sentido. Você comentou que você se começou a se planejar, etcétera e tal, mas para mim a viagem começou a cair a ficha quando você resolveu
comprar uma capa de carrinho, porque a gente falou, eu não, eu A fui capa pra contra cadeirinha, né, a alto. capa da Uhum. cadeirinha. Eu fui contra comprar a capa. Eu estava errado, a capa foi necessária, mas eu acho que começou ali, porque a capa, pô, era uma capa. Eu falei, pô, uma parada que vai só usar uma vez e tal. Essa capa a gente não vai precisar, mas ainda bem que tu comprou essa capa, né? Exato. A gente levou, né, a cadeirinha de alto da Eva, porque o intuito era passear de carro lá, então nós alugamos um carro, e alugar uma cadeirinha, ficaria um preço que a gente poderia investir em outras coisas na viagem. E na nossa companhia aérea, KLM, podia despachar a cadeirinha sem custo, né, então assim: "Ah, vamos despachar". Só que para despachar tem toda uma questão de rasgar, sujar, prejudicar a cadeirinha, enfim. E aí ChatGPT me ajudou muito nesse sentido, e aí ele orientou que a gente pensasse numa capa para proteger. Eu pensei em passar um plástico, algo do tipo, mas ia ficar muito na volta ia ter que passar o plástico de novo, e aí pronto, eu nem sei como é que ia fazer todo esse essa logística. E aí eu falei para ele: "Vamos entrar no Amazon e vamos ver uma capa". E pronto, compramos uma capa, foi super prático e é importante, né, justamente para proteger a cadeirinha, porque é uma coisa que, a gente está tentando levar bem, funcionando certinho e que a gente traga funcionando certinho, então a capa foi um investimento ok, pagamos acho que na época, sei lá, €20 Foi foi 25, foi uns 25. 2, 3 dias antes da viagem, e foi um excelente investimento. A gente comprou em cima da hora pela Amazon e chegou Rapidinho, rapidinho, né? A rapidinho. Amazon é muito boa nesse sentido, não tem como. Os caras são brabos. É, quando a gente foi pro aeroporto, foi de madrugada, né? A gente teve que Uhum. sair de casa 2 horas da manhã. A gente, pronto, foi uma saga, 2 horas da manhã e chegou em Zagreb 3 da tarde no horário de 5 lá, da tarde. 5 da tarde no horário de Assim, na Zagreb. hospedagem, né, 5 da tarde. Ah, No aeroporto foi por volta das 3, até das pegar o 3. carro, as malas e botar a criança no carro e chegar na Exato. hospedagem, pronto, sim, Ver cinco onde da é, tarde. ver onde estaciona, onde dá GPS, para parar. internet. Estávamos em quatro adultos e dois bebês, então assim, também todo numa cadência um pouco mais diferente, mas deu tudo certo. E o voo de ida foi tranquilo, a gente saiu de manhã cedo. Uhum, A Eva dormiu nos dois voos, as crianças ficaram brincando no aeroporto, na escala também elas ficaram brincando, foi super tranquilo. E aí a gente chegou lá no primeiro dia, né? Chegamos na uhum, casa e, para nossa surpresa, a casa, primeiro que eu fiquei apanhando da porta, que eu cheguei uhum. lá, tinha que apertar hashtag e a senha. Só que quando colocou lá a descrição, não ficou claro, tava claro, eu que fui meio burro mesmo. Mas não ficou, eu tava cansado, tava cansado. E aí eu fiquei tentando apertar a senha para abrir a porta. Aí eu falei, cara, não tá abrindo a porta, não sei o que, tal, 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 tal. Isso foi a primeira coisa chata. Aí a Mariana olhou assim, tenta botar o hashtag. Aí quando eu apertei o hash, aí já apareceu lá a opção de colocar a senha. Aí a porta abriu, entramos com as malas, e aí tranquilo. Mala pra danar. E 4 lances de escada, um pé direito de 3 metros de altura. E, meu irmão, e sobe mala, e desce, sobe mala. Aí, primeiro, não, vamos subir só essa. Aí, depois, não sei o que da Eva tá lá. Aí, desce pra buscar. Aí, já começou já a questão de descer. Aí, desce, aí vai dar banho nas crianças. Aí, a gente foi no mercado. E aí fui eu e o outro rapaz que estava conosco. Fomos ao mercado. Aí as meninas ficaram cuidando das crianças. Aí a gente volta, prepara comida para as crianças e tudo mais. E aí vamos dormir, todo mundo alimentado. A gente comeu foi um hambúrguer esse dia, né? Para Foi, um facilitar, para lanche. não fazer muita sujeira. Vamos fazer hambúrguer, que hambúrguer não é erro, não tem erro em hambúrguer. Compramos umas batatas de pacote mesmo, pão e hambúrguer. Vamos fritar? Suave. A casa não tinha nada, não tinha nem exaustor. Então imagina como é que ficou a cozinha para fazer hambúrguer para 6. Mas deu tudo certo, a casa não é nossa, eles que lutem. E a gente tentou manter tudo limpo também. E aí no outro Não dia, tinha vassoura também, né. não tinha vassoura, não tinha nada. E aí no outro dia, a gente foi.
já partiu de manhã, não de manhã tão cedo, porque o check-in era 3 da tarde. Uhum, E a gente estava a 1h50, né? Mas vou arredondar para 2 horas do destino. uhum. Então a gente tinha que pegar 2 horas de estrada. É uma curiosidade, a autoestrada na Croácia é 130 quilômetros por hora. Então dá para correr um pouquinho mais do que em Portugal, né? Em Portugal é 120. A gente foi para pegar a estrada, a gente primeiro foi num café. Uhum. Uhum. Aquele café era muito bom, né? Você Sim, sim, gostou de sim. lá? Gostoso. É bem, estilo brunch, né. Aham. Então, assim, tinha, assim, umas tostas, um negócio diferente, muito gostoso, bolos também bem diferenciados, enfim, dá um cafezinho diferente, né, diferente daquele pingado, né, diferente do café com leite, o galão com pão na chapa, é um pouquinho diferente, mas foi delicioso. Agora que eu lembrei também, eu acordei 6 horas da manhã e aí eu fui olhar e vi que tinha um mercadinho na esquina. É porque no dia anterior a gente foi no supermercado mesmo, mas tinha um mercadinho na nossa esquina, com menos coisa, obviamente, mercadinho de bairro. E eu fui nesse mercadinho para comprar as Uhum. coisas pra gente tomar café da manhã, Foi. as coisas para as meninas. E aí dei uma olhada nesse café também. Tinha uma padaria na esquina que a gente comeu pão de lá acabou comendo pão de lá no último dia. Padaria também muito gostosa. E aí tranquilo, acorda devagar no tempo das crianças, vai tomar banho, toma café. Uma criança acorda mais cedo, outra criança acorda mais tarde, organiza o dia. A gente saiu um pouco mais cedo, porque Uhum, na verdade não saímos tão mais cedo assim, mas saímos um pouco mais cedo que o planejado para visitar uma cidade que tinha um castelo, né? uhum, E a exato. Eva, o tempo todo, a Eva, Castelo, era Castelo e Neve. 50% de aproveitamento a gente conseguiu dar pra menina, pelo menos, né? Então a gente foi ver o castelo, foi super legal. Eu esqueci o nome da cidade, era Karlovac, É, Karlovac. acho que era isso. E a gente chegou nessa Estávamos cidade. indo para Drabovic, acho que é isso o nome da cidade, e no caminho tinha Karlovac. É isso, é isso. Era no meio do caminho. A gente escolheu parar lá. A gente de novo foi no chat GPT e escreveu onde é que tem que parar no caminho de Zagreb para Grabovac. E aí eles deram algumas opções e essa pareceu a melhor para o nosso itinerário, que era no meio do caminho, era Uhum, exatamente a 1 hora de Zagreb e tinha um castelo, era uma cidade mais com mais coisas para ver. As outras opções eram cidades que tinham uma vinícola, e inverno tu não vai ver nada. Então, tipo assim, a gente foi pra lá. Chegando lá, fomos ver o castelo, tudo certo, e aí aconteceu uma pequena tragédia, né? é, É, assim, a gente fala que viagem tem que ter um perrengue, né. Se não tiver um mas podia ser perrengue um menor, né? para movimentar as coisas, não ia ser viagem, assim, emocionante, então tinha que ter um perrengue. Deixou a gente bem tenso na real, Foi, mas conseguimos basicamente, resolver. descemos do castelo, fomos ligar o carro para ir almoçar. A gente falou, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos ver um restaurante. Liguei o carro, nada. Tan, 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 nada, 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 nada. Resumo do problema. Resumo não, o problema foi esse. O carro era gasolina e, inclusive, tem que ver se eles reembolsaram o. Até o momento não, Antes de publicar, tem que ver se eles reembolsaram o valor do seguro. até o É momento do não. calção, para não publicar isso e produzir prova contra nós mesmos. Mas ele é. Eu coloquei diesel no carro a gasolina. Se você coloca gasolina num carro a diesel, o carro até anda. Obviamente que não é bom e uma quantidade, né, normal. Você viu ali que deu merda, já era. Mas eu coloquei diesel no carro a gasolina. Mas eu não coloquei muito, porque eu achei estranho que quando eu coloquei, ele logo travou. Como se já tivesse o tanque sido cheio. Aí eu forcei mais um pouquinho e travou de novo. É uma trava de segurança, provavelmente. E aí, pô, beleza. Eu falei, achei que ia ter que colocar mais, foi só isso, porque a gente não pegou o carro com o tanque cheio, né? A gente pegou o carro com o tanque na metade. Mas aí tava no meio da estrada,
Aí eu até por causa disso, né, como o tanque estava na metade, a gente primeira coisa que a gente fez foi parar para abastecer, para Uhum. seguir viagem tranquilo. E aí, durante a viagem, eu fui falando com a Mariana: "Mariana, olha o documento do carro, qual é o combustível e tal, não sei o quê". E tava lá, em inglês, petrol. Aí eu falei: "Caralho, petrol aí eu falei: "Pô, mas gás é gasolina, não é gas?". Aí eu fiquei na dúvida, assim, e tal, não sei o quê. Aí a gente foi pesquisando e foi vendo que era gasolina, mas foi negando, porque o carro continuou andando. Eu falei: "Não, o carro tá andando suave". Aí quando a gente chegou lá no castelo e parou e tava lá outra família, eu perguntei, eu falei: "Qual é? Tu foi encher o tanque?". Aí ele falou: "Fui". Aí ele falou: "Pô, e é gasolina". Aí eu falei: "Pô, é gasolina?", porque eu tinha achado que era diesel. Mas o que ajuda também nessa questão, o que me confundiu talvez nesse sentido também, foi que o nosso carro foi trocado. A gente alugou um carro. Sabe quando tem lá, é esse carro ou um similar? No nosso caso, foi um similar. Uhum. Então, eu fiquei, talvez, pelo que eu lembro, o carro que a gente alugou, que era um carro maior, ele era um carro que era diesel, por isso que eu fiquei com diesel na cabeça. E aí, cansado, enfim, fiz merda, não tem o que fazer. O carro parou, não ligou. E aí já, tipo assim, tu tá no meio de uma cidadezinha Tá começando na a esfriar. Croácia, meu irmão, começando a esfriar com a criança, indo ter que fazer check-in numa hospedagem. Irmão, entrei no carro, comecei, mano. Só um parênteses, eu na minha vida já nossa família, no caso minha família, meu pai e minha mãe, a gente sempre teve uns carros assim bem ruins, tá ligado? Então eu acho que naquele momento eu mantive a tranquilidade porque a minha vida me preparou para aquele momento. Tipo assim, Caio, agora é a sua vez. O carro deu merda na sua mão e tu tem que salvar a vida da tua família. Aí eu, bum, 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 bum. Mano, eu não sei como, eu fiz o carro pegar, pá, 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 pá. Eu já tinha olhado onde era um posto de gasolina mais perto. Verdade. Irmão, eu fui com um carro de primeira, nem passei marcha. Do, do castelo, eram 4 minutos, não era tão longe assim. E até pensando aqui agora, era uma ladeira até a avenidinha do posto. Então o carro também Ah, meu ajudou a ir filho, Deus descendo. Deus ajudou ali no Mas aí, tipo, bam, consegui descer, o carro soltando fumaça pra caralho, eu com medo de dar merda no motor. Desci, cheguei nesse posto de gasolina e pronto. Aí basicamente aquela história. Posto de gasolina, liguei pro seguro. Seguro, meu irmão, aí que tu vê que é a merda, né? Liguei pro seguro, não, liguei pra empresa da a locadora. Assistência técnica. Os cara não respon o cara tem primeiro que não lhe atendia, né, tinha um telefone Uhum. lá, o telefone estava errado. Aí resolvi isso, tá aí tendo que resolver um monte de coisa, tipo, muito rápido, falando com a mulher do posto, que pedindo ajuda, porque ela ia ver um reboque, alguma coisa, um amigo dela que conseguia resolver, e eu ao mesmo tempo tentando resolver pela assistência técnica da locadora, e aí a assistência técnica da locadora com o número errado, eh, depois quando eu consegui, saber o número certo, que era só para tirar um zero lá que estava no papel, mas não era para usar aquele zero, então por que que estava no papel? E aí liguei, o cara ficou falando que não conseguia me ouvir, que não conseguia me ouvir, e aí chegou o outro cara lá, né, o privado ali, que era do conhecido da dona do posto. Aí o cara falou: "Olha, é 400 conto pra resolver teu problema". E aí eu ainda pensei, eu falei: "Pô, meu irmão, 400 conto é mó dinheirão, eu vou, pô, vou pedir no seguro". E aí eu não sei se o cara jogou um verde ou se eu mas pensando bem, pelo que eu me lembro, também não ia e o que ele falou faz muito sentido. Ele falou: "Cara, o seguro eles vão vir aqui e vão resolver seu problema, mas, vai demorar, porque tu tá aqui, não tá numa cidade grande, tu tá no interior, e já jogou o medo, né, já jogou Uhum. com a malandragem". E ele falou, eh, "Vou eles vão te cobrar o calção todo, porque eles vão chamar reboque, vão levar o carro, eles vão te cobrar o calção todo. Vão te dar outro carro talvez, mas eles vão te cobrar o calção todo". Eu falei: "Porra, vão mesmo, pior que é verdade". Aí eu falei: "Ah, 400 € é mais barato que o calção, então segue o baile".
Então, basicamente, nesse primeiro dia, foi isso. A gente, no segundo dia, né? O primeiro dia foi a viagem, mas nesse primeiro dia de aventura mesmo, onde a gente ia pegar a estrada, conhecer os lugares e tudo mais, a gente teve esse perrengue que foi resolvido. Chegamos lá, os caras super atenciosos, deram atenção pra gente, ajudaram, tranquilizaram, resolveram. Deu pra ver que eles queriam resolver o problema e ajudar, não estavam querendo explorar nada. Então ficou tudo resolvido, e aí, beleza, pegamos a estrada, seguimos o caminho, chegamos na hospedagem tarde, né? Tivemos que explicar, pô, pedir desculpa, porque ela estava combinado de chegar 3 da tarde, a gente chegou depois, mas deu tudo certo e com 400 euros a menos na conta, por conta dessa desatenção aí, né? E você que ficou lá com a Eva, apreensiva, você ficou tipo. eh, Bolada, tipo, você ficou tipo, o que que você ficou passando na sua cabeça? Tipo assim, o Caio vai resolver, ou então, tipo, o que que será que vai acontecer? Você tava com a Eva, então não pensou em nada, só pensou na Eva. Eu pensei muito, assim, no prejuízo de tempo, não só dinheiro, né, porque eu sabia que de alguma forma viria algum prejuízo financeiro, seja pelo seguro, né, ou por algum outro serviço que no caso a gente acabou fazendo, mas eu fiquei muito preocupada com o prejuízo do tempo, porque aquele dia específico, a gente estava dando uma voltinha na cidade, passando em Karlovac, a gente estava indo para Dobrovik, acho que é o nome da cidade, Grabovik. Grabovik, mas tem também do lado Dobrovik, que é Tem, meio com divisa, é. certeza. E aí, a gente estava indo pra lá e o intuito era só chegar na hospedagem mesmo, era um movimento mais devagar, assim, de ir as meninas 2 horas de estrada, então a gente resolveu fazer essa parada, então não tinha grandes coisas programadas para aquele dia. Mas eu fiquei com medo, por exemplo, da gente ficar sem carro. Pô, ter que buscar o carro, ir até a seguradora ou a locadora trazer outro carro. Com certeza os caras iam demorar É, muito. então assim, isso pela questão do atendimento péssimo, inclusive, isso me preocupou na questão do tempo, porque a gente já não ia ficar muitos dias, era sexta inteira, né, a gente chegou 5 da tarde na quinta, era sexta, sábado, domingo, segunda e terça de manhã, meio-dia, vai, no almoço a gente já tá já no aeroporto de novo. Então a minha preocupação era perder o tempo, o dinheiro eu sabia que a gente ia ter o prejuízo, e a preocupação ali, porque a gente ficou no carro do outro casal que estava com a gente, e começou a esfriar, 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 e assim, o sol começou a ficar atrás da árvore e aquilo começou a esfriar, virar um gelo, assim, baixar a temperatura. E aí a gente entrou dentro do carro, não tinha mais comida para as crianças, só tinha biscoitinho, e isso não enche barriga, elas comem biscoito, 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 né, e eu estava sem casaco, meu casaco estava no carro, que o Caio tinha levado, então, passou 1000 coisas na cabeça. Porque quando o carro pegou, meu irmão, eu É, falei, só foi. só Deu foi. tempo do nosso amigo entrar no E eu carro manobrando, e ele entrou, porque ele o manobrando, carro tava porque não virado de podia parar, costa, né? Eu tive que manobrar pra não sair. podia parar com o carro. Então, assim, manobrou, manobrou, abriu a porta e foi. E a gente ficou e meu celular, pra dar uma leve piorada, também estava com a bateria 5% de bateria, botamos no carro dela da nossa amiga para poder carregar um pouco mais do celular, mas, assim, muito lentamente, então tudo me deixou muito tensa, entende? E aí o Caio me mandando mensagem, eu falei: "Olha, tem que pensar racionalmente, né, eu sei que a ânsia de resolver o problema é grande, mas assim, pensa com cuidado, qual caminho você vai escolher, porque às vezes a gente quer resolver logo uma coisa, mas a gente depois traz um prejuízo maior pra gente, não só financeiramente, mas outras coisas, segurança inclusive". E aí fui tentando também trazer esse lado mais É porque a racional. gente pensa com a nossa mente a gente sempre olha o mundo com a nossa lente, né? E lá naquele momento eu também fiquei muito bolado, tipo assim, do cara. Eu falei, pô, o cara vai querer me enrolar, ou tá cobrando mais caro porque eu sou turista. Aí quando a gente entrou lá no reboque, tipo assim, aí o cara foi andando lá. Aí tudo isso todo momento eu achava que alguém ia me passar a perna, eu tinha esse sentimento. Então isso é realmente algo muito importante de se dizer, né? De manter a cabeça tranquila e tal, e de saber que é, confiar nas pessoas também, obviamente que na medida do possível, mas eu acho que para esses lados aqui, e lá na Croácia, no interior, a gente não estava numa grande cidade, não era uma cidade turística, nem um pouco, a cidade toda estava lá vazia, a gente parou lá porque tinha o castelo para Eva ver. E lá
tipo assim, certeza que as pessoas estavam querendo ajudar. A dona do Sim. posto ligou, foi Super preocupada, prestativa. super prestativa, ofereceu o telefone dela, traduzia as coisas, porque os caras que não falavam inglês, o cara do reboque e nem o cara do posto falava inglês, ela traduzia tudo, então, tipo, ela foi super solícita, não cobrou nada. Com certeza ela ligou para alguém de confiança dela, não foi de Uhum. maldade, mas a todo momento eu tava com essa pulga atrás da orelha também de não ser enrolado, não ser Sim. enrolado, não ser enrolado, não ser enrolado. E aí pronto, mas o dia terminou muito bom, porque a gente chegou lá na hospedagem e era Sim. top, né. É, top, assim, a gente tinha programado chegar às 3 horas, nós chegamos às 5. E o tempo todo, claro que eu tinha bateria ali também, eu fui notificando, né, a senhora, até porque ela estava na hospedagem já esperando a gente, então, assim, minimamente o respeito, né. Expliquei a situação, estamos com o carro, com um problema no carro e pronto, ela acolheu super a gente 5 da tarde quando a gente chegou lá, e foi muito bom, porque a hospedagem em si maravilhosa, né, recepção, assim, a estrutura da casa, enfim, assim, foi uma das melhores, eu posso dizer que foi uma das melhores hospedagens que a gente já Ah, era ficou era nos bem últimos era tempos, bem assim. bonito. E a gente gosta da pegada de cabana, né, o intuito era ir para o interior, ver a neve na cabana, né, então tinha jacuzzi, tinha uns nossa, uma estrutura muito top. Então a gente falou: "Uau, bora ver neve na cabana", né, só não teve neve, mas a gente estava na cabana. Na jacuzzi, vendo neve, nevando Exato, na botando a jacuzzi, touquinha, né, assim, ó, mas tal e não pá, deu. mas não rolou. É, E aí logo no dia seguinte a gente foi pra Rastock, né, que é foi. se auto-intitula, né, provavelmente são esses títulos, assim, que se dão para vender mais, como se fosse a Nárnia, né, eles falam: "Ah, cidade que parece Nárnia", e tudo mais. E a gente chegou lá e foi bem legal, né, a Sim, Rastock, ela é bem pequenininha, assim, mas ela é muito você faz muita coisa, né, porque sim. você é uma cidade que a gente quando a gente chegou, a gente falou: "Ah, vamos ficar em Rastock e depois vamos lá na caverna da tal da caverna do urso lá". Uhum. E a gente ficou na Rastock o dia E o dia todo. todo. Tinha ainda mais com as crianças brincando pra lá e pra cá. A gente parou pra tomar um café. A gente porra, aí mais uma vez, a gente turista, tu fica boladão, né. Aí paramos no estacionamento, pagava, aí a gente descia a cidade e só dava pra pagar, né, de uma De em uma em uma uma hora. hora e só com dinheiro, a maquininha lá do estacionamento. E aí a gente voltava, aí botou mais uma hora, a gente pagou 2 horas. E aí quando a gente foi renovar Pela a terceira terceira vez, vez não, na verdade a gente podia renovar de 2 em 2 horas, então a gente já estava lá 4 horas e ia renovar mais 2. mais 2. Aí aí a gente parou para tomar um café e para trocar dinheiro, porque só aceitava moeda. Aí paramos num cafezinho e aí o rapaz que estava com a gente lá, da família, perguntou, aí a mulher falou assim: "Ih, pode deixar seu carro onde quiser, ninguém vai ver isso não, Não e não tem sei o quê, fiscal, não não tem tem fiscal". fiscalização. Aí a gente: "Caralho", ainda tu fica meio bolado em deixar o carro lá, mas aí a gente deixou e realmente não deu nada, então a gente pagou, 4 a gente gastou, 4 horas de estacionamento, meio que à toa, né. À É toa que não, a é, gente né, fez nossa parte também. é que na verdade Mas eles depois a gente descobriu que tinha uma placa isso, de estacionamento grátis, sei lá, de a dezembro a fevereiro. fevereiro, só que essa placa não estava no estacionamento. A placa estava na bilheteria do parque, não estava no Ela estava estacionamento. são 2 vias de estacionamento, um que é um bolsão, né, de vagas, e mais para baixo descendo na cidade, perto das cascatas de Restock, tem outras vagas. E essa placa estava na entrada do parque nessas vagas, né, especificamente, não no bolsão de vagas lá em cima. Então, assim, a gente só descobriu quando a gente chegou lá em cima e olhou para tal da placa, mas disso a gente tinha voltado E já eu 3 acho que a vezes, gente né. fez o caminho contrário normal. Não justifica eles não terem sinalizado isso, mas é porque geralmente as pessoas vêm de Zagreb para Rostock, e aí para naquele outro lado da cidade. A Sim, gente fez ao fez ao contrário. contrário, porque a nossa hospedagem era depois de Rostock. Uhum. Então a gente passou de Rostock e depois voltou. Cidade bonita, tinha as cachoeiras, tem lá Lindo a gente demais. viu que tinha muita atividade lá para fazer, além da cidade em si. Coisas, tinha umas coisas meio medievais, né, para tipo, Uhum. essas coisas de tacar machado, sei o quê, e ver e pontos para chegar mais perto ali da cascata, uns mirantezinhos e tal. Mas aquilo ali estava tudo Até fechado, trilha de né. bike também, trilha Mas de estava tudo bike, trilha a fechado. pé.
É o que a Muito gente falou também da legais. questão da neve, né, do tipo assim, vai era que eu comentei, se tá nevando, estava tudo fechado. A Uhum. gente aproveitou um pouquinho mais, mesmo sem a neve, tinha coisa fechada. Sim, sim, sim. Porque como a expectativa é neve, as pessoas não vão nem trabalhar, tiram Sim. férias e etc. O lugar fecha. Às vezes o estabelecimento não vale a pena ele ficar bancando a estrutura, pagando funcionário ali Uhum. para ir meia dúzia de gato pingado. Então as coisas estavam fechadas, deu para ver, né? Porque os Sim. restaurantes estavam fechados na cidade, não eram É, todos só os nós lugares. só conseguimos pegar um café aberto, É, né, chamado Diva, e foi bem gostoso, tinha uns brinquedinhos, assim, que as meninas se nossa, distraíram, foi assim, legal. mãe e pai O adora esse tipo de coisa, fraldário bom. fraldário bom, super e inclusive era exclusivo, né, lá com um trocadorzinho bonitinho e tal. E viajar com criança nesse sentido, né, assim, de estrutura, a gente repara nas coisas, né, é impossível não reparar. Então a gente já teve que trocar a Eva, por exemplo, quando a gente foi para Amsterdã o ano passado, a gente teve que trocar a Eva numa pia, né, uma pia, literalmente uma pia de banheiro e pronto, você bota o trocador da criança ali e troca ela ali, porque não tinha um trocador, não tinha uma estrutura. Então, os lugares preparados para receber bebê ganhou meu coração. Isso era algo que eu não dava valor nenhum, mas realmente, tipo, você que vai convidar alguém que tem filhos, pensem em estrutura para criança, tipo assim, não convida. Eu lembrei até, não vou nem contar porque senão vai desviar muito, mas eu lembrei até de uma vez que eu levei pessoas que estavam com criança para um restaurante que não tinha condições nenhuma de receber É, criança. Só que não, é isso, você agora já ouviu isso, então agora se você fizer, tu é um vacilão. E aí, boa, beleza, Rastock foi legal, a gente no final do foi. dia, e aí a gente foi de novo, voltou, aí passou no Uhum, mercado, foi. comprou algumas coisinhas pra gente fazer o jantar, preparar a comida das meninas, e no outro dia fomos conhecer o parque, que é o Parque Uhum. Natural. Eu esqueci o nome do parque. Plitvice. É isso, Plitvice. Uhum. A gente foi conhecer o parque. É Plitvite? Acho que é Plitvice, acho Ah, que é isso. tudo bem, vamos chamar do Plit. É. E aí a gente foi no Plit e, cara, o parque Plitvice, pronto, é alguma muito coisa assim. top, tipo, muito lindo. Com certeza na primavera e no verão que dá para andar tudo, porque o que acontece? O parque, ele é um vale. Então você pega um caminho, esse era o caminho que a gente ia pegar, que era o caminho mais Os fácil. lagos inferiores que É, eles falam, os lagos superiores e isso. os lagos inferiores. E aí o que que a gente ia pegar? A gente ia pegar um caminho que a gente começa na parte, é um vale, né? Então você começa de um lado do vale. Então a gente desce o vale, ali que é uma descida, atravessa o lago, só que você já atravessa o lago numa passadeira que é num passadiço que é dentro do lago. Então, assim, você Uhum, anda no meio do lago. E assim, eu fico pensando isso, sabia? Eu falo, cara, se alguém me empurrar aqui, eu caio. com Aí eu certeza. acho que o outro cara também pensa isso, aí ninguém se empurra. É tipo a tática de bomba atômica. Se tu tem bomba atômica, ninguém taca bomba atômica em você. Aí eu fico assim, mano, se o maluco me empurrar, eu já vou puxar aqui, que eu não vou pagar sozinho, não. E aí tem esses passadiços assim, aí você anda até uma cachoeira, Uhum, e depois você segue o caminho pelo vale, então imagina que você está debaixo do vale, tem uma lagoa embaixo, e você vai seguindo esse vale, e essa lagoa ela é desnivelada, né? Tipo, não é, são várias lagoas com várias cascatas, e você vai andando no meio disso tudo. É bem bonito, mas quando a gente foi, estava fechado. Então a gente não conseguiu fazer esse caminho. o circuito todo, né. E aí, depois de fazer esse caminho, você pega um comboio, só que é um Uhum, comboio de rodas, não é trilho, mas é um comboio. E aí de comboio você vai até, aí você faz esse percurso do vale, vendo de cima os lagos e as uhum. paisagens, né, uma vista panorâmica de comboio, que ele chega até um restaurante e lá naquele restaurante, você quiser fazer um pit stop e tudo mais, você tem direito. Tudo isso é incluso no ingresso do parque, que é 10 euros por adulto. No inverno. No inverno. No No inverno. Na verão primavera e chega a verão é ser mais quase caro. 40 euros, é. E aí você pega um barco, e aí você volta esse caminho de barco. Só que aí você agora vai para o outro lado do vale, né? Porque desde então você começa um lado do vale, desce para os lagos e segue o caminho. Só que aí você pega o comboio ainda do lado do vale que você tá, só que quando você pega o barco, ele te deixa do outro lado do vale. E aí você faz o caminho de volta e desce para ir embora. A gente conheceu
toda essa parte de ir andando, a gente não pegou o comboio O barco, né. nem o barco, estava fechado, mas foi muito bonito. E esse parque, quando neva, aí mais uma vez voltando à questão da neve, Uhum, é comum ele fechar, não só ele fechar, às vezes até mesmo os acessos a ele. Então eu lembro que quando a gente viu um vídeo sobre uma família que foi para Rastock, eles também foram nesse parque depois, uhum. e eles só conseguiram ir na entrada do parque, ou seja, o parque estava aberto, mas só a primeira parte, a parte que você entra e você não pode nem descer nos lagos. Na verdade, você só anda no vale ali em cima na primeira parte. E você via, tem uma cascata de 79 metros, eu acho, Uhum. só que ela está do outro lado do vale. Então, assim, a gente conseguiu chegar até essa cascata, mas essa família, por exemplo, pelas imagens que eu vi do vídeo deles, eles tiveram acesso Só a basicamente só a entrada. entrada do parque. E aí, só que estava com neve, eles pularam lá na neve, fizeram os vídeos na neve. Então, assim, por não ter nevado, a gente também pagou um ingresso barato e viu muita coisa. A gente, Sim, beleza, não andou de barco e de comboio, mas viu muita coisa, né? Você gostou do sim. parque também? Você Gostei, teve um estresse no gostei, começo. gostei, gostei. É, não, tive, eu estava lembrando de qual estresse foi, mas foi. Tive um estresse porque pronto, a gen como o Caio mencionou também, que estávamos em 2 crianças, a logística acaba sendo um pouco, diferente do habitual da rotina. Então nós chegamos no parque um pouco mais tarde, já estava na hora da Eva comer, já estava na hora da soneca, né, enfim. Então quando estava começando o passeio, ela já estava já assim, ó, já, né, naquele momento de dar uma apagada. E a gente tinha acabado de entrar no parque, não tinha possibilidade nenhuma dela dormir e comer. A gente parou ainda para dar almoço para ela, mas mesmo assim ela muito irritada, com sono, incomodada, foi deixando, acho que o clima para mim ali exigente, aí colo, não quero colo, chora, aí desce do colo, aí quer comer, aí come, aí não quer, quer isso, quer aquilo, abre tudo que tem na bolsa de comida, e aí come de tudo um pouquinho, e ainda assim fica irritada e estressada, e isso começou a já me dar um negócio assim, porque tipo assim, pô, era 11 horas da Eu manhã, acho que você quase ficou pensando meio-dia. acho que você ficou pensando que ia estragar o passeio. É, tipo, já era meio-dia, tipo, pensando que lá escurece 5 da tarde. 5 da tarde o sol vai embora, acabou, pá, noite. 5 da tarde já estava na metade do dia, e a gente tinha o parque inteiro para explorar, ou seja, a gente ainda estava com a ideia de que a gente ia fazer a trilha, apesar de não É, ter conseguido fazer a a trilha. gente ainda não sabia que não teríamos A acesso ao trilha aí comboio e ao barco. a trilha interditada a gente só soube lá embaixo. Então assim, a gente eu ali, lá em cima, eu falei: "Gente, se tá demorando pra gente sair do estacionamento, entrar no parque, dar comida, a gente não vai conseguir fazer o programado". Então aquilo já começou, sabe, me dar aquela sensação de que, assim, não vai rolar, tipo assim, o que eu projetei na cabeça, pá, começou a cair, e aí aquilo começou a me gerar um estresse. E aí eu precisei dar um tempo, né, também Caio assumiu ali na altura também, pegou ela e foi, né, tomar um ar e foi tentar distrair ela, ver o que ela queria, se pegar ela no colo, mas ela não queria o colo dele, queria o colo meu colo, e aí eu já estava irritada, e tudo ali transformou-se num pequeno estresse. E aí a gente conseguiu Mas gerir, depois ela daí a gente acalmou geriu, ela também, acalmou, a a gente gente deu acalmou, ela foi frutinha, pra cachoeira. isso, aí a gente Cachoeira, desceu e cachoeira. Quando ela ficou começou a tudo ver bem. cachoeira, ela ficou mais Mas calma. ficou uns 15 Eu acho que minutos ali foi assim. porque era o horário da soneca dela, então Sim. é muito comum o bebê, quando ele tá no horário da soneca e ele não dorme, tem um momento de um pico de estresse, mas quando acaba esse pico de estresse, o bebê volta meio que ao normal, né? É, e foi isso que aconteceu com ela. A gente passou esse momento de estresse. Foi um dia muito gostoso, foi muito legal esse dia. E aí, esse foi o nosso domingo, e aí depois Não, foi. nós saindo de lá, nós fomos ainda para um restaurante, falando que é muito Ah, importante. verdade, Nós verdade. fomos para um restaurante local, que a gente viu que ele tinha, sei lá, 200 avaliações, eu acho, mais ou menos. Não, Não, não lembro se era 200, mas era 5 estrelas. era 5 estrelas, tinha muitas avaliações e 5 estrelas. Eu falei: "Opa, então acho que é Eu achei interessante". que era roubado. Foi eu que achei o Eu restaurante, falei: mas "Eu eu acho achei que assim, mano, acho que vai ser minha roubada. vou dar um voto de Só confiança". que o restaurante local, né? Restaurante local. Maravilhoso, Como a maravilhoso. Eva dormiu no caminho até o restaurante, eu primeiro fui lá fazer o pedido, Uhum, depois eu voltei, a Mariana foi comer, eu fiquei no carro. Eu fiquei no carro e reparei, parava a gente de carro lá e voltava com marmita. Então as pessoas do local, como era um uhum, domingo, uhum. as pessoas do local iam lá
pegavam a marmitinha, né, compravam takeaway e iam para casa com a Sim, comida, sim, tipo a gente ir sim. na padaria comprar o frango, né, Aham. eles iam lá, então, tipo assim, e dava pra ver que era a galera da região. E assim, muito gostosa a comida. Tipo assim, beleza, tipo assim, um restaurante local, Muito bem o prato, temperada, assim, deliciosa, meio normal, fresquinha. prato que você faz em casa, assim, esteticamente falando, Uhum. né, e também ingredientes, mas o sabor absurdo, É, muito absurdo, foi bom. muito gostoso, Chama muito gostoso. Corana, acho que é isso, né. É isso, a É. Corana. E aí foi muito legal a experiência. Bistrô Corana é o nome. Dali a gente passou na acho que foi dali? Não, foi quando a gente foi pra Arrastou, que a gente passou no centro comercial, tinha um centro comercial do lado da nossa hospedagem, que era muito bom inclusive. Muito bom. E aí pronto, esse foi o É tipo nosso aqueles malls americanos que é tipo, você chega, tem várias diversos lojinhas, comércios, né. né? Digamos, o shopping a céu aberto. É, É posto um de mall. gasolina, É, mercado e algumas lojinhas, é assim. isso, é isso. Aí tinha lá, fizeram um estrago lá. Fizeram um atentado terrorista lá na minha carteira. Mentira. E aí, segunda, a gente volta pra Zagreb. Foi. Então a gente sai de casa de manhã, a gente faz a manhã bem leve, bem tranquila, até porque já tem alguns dias que a gente está né, em caminhar e ficar muito tempo fora de casa. Então a gente fez uma manhã bem tranquila, a gente podia fazer o check-out 11 da manhã, a gente saiu mesmo da hospedagem 11 da manhã, Foi. a gente fez o check-out, foi embora e foi direto para Zagreb. A gente até comentou de vamos seguindo, se as meninas não aguentarem A gente 2 pausa. horas no carro, avisa, a gente para, dá ali um respiro e depois continua a viagem. Mas a gente conseguiu ir. Eu lembro que a Eva acordou quando faltava 6 minutos, porque quando ela Sim, acordou eu olhei o GPS. sim. Faltava 6 minutos para chegar na hospedagem, Uhum. então foi super tranquilo. Chegamos na hospedagem, eh, nos organizamos e a gente, antes de ir para essa hospedagem, o que que a gente fez? Como tinha a questão das escadas, A gente ia pra a mesma gente hospedagem do começo, né. já na casa anterior da cabana, a gente deixou todas as malas no carro e organizou uma única mala Uhum. pequena para ser a mala daquele dia. Então, naquela mala tinha as coisas necessárias para passar aquele dia e somente. E deu super certo. Sim. Não quero me gabar de ter tido essa ideia genial, mas foi super certo. É que nem falam, tem que contratar preguiçoso, porque preguiçoso gosta de ter ideia para não ter que trabalhar. E aí a gente fez Eu ia isso. falar isso, eu ia falar assim: "Mas foi você que carregou as malas lá pra cima, então realmente ter É, ide pô, tu preguiçoso, tinha que realmente pensar numa estratégia de não ter que carregar 6 malas lá lógico, pra cima". 4 andares e, Eram 4 pô, malas, com o pé né, direito 2 alto, pequenas e 2 porque grandes, e era mochila. muito, era o lance de escada, eram 2 lances por andar, mas não era 2 lances normais, era ainda Era mais alto. muita escada. Era alto, era alto, era Era alto. muita escada. Eu não sou, a gente mora aqui no nosso prédio, não tem elevador, a gente não reclama, mas Mas lá tá a lá natureza. era alto, era alto. A natureza. Aí a gente foi eu não lembro disso. O que que a gente fez depois que a gente chegou? A gente foi atrás de coisa pra A gente comer. foi atrás de coisa pra comer, mas a gente tentou ir no McDonald's, lembra? Estava cheio, estava tendo lá o Ah! O evento. que aconteceu? A Croácia, no domingo, jogou a final do handball e foi vice-campeã. Eu achei que eles até Ex tinham sido campeões, porque estava todo Pela mundo na praia. movimentação que se E aí, fizeram, né. quando a gente chegou para comemorar, quando a gente chegou para conhecer o centro histórico de Zagreb, tava em festa, né? Estava em Eu já festa. achei estranho, porque na esquina tinha os caras passando com a bandeira da Croácia, É. assim. Eu falei, eita, Parecia feriado, né, era uma eu, segunda-feira, mas parecia eu feriado. achei que era, primeiro eu achei que era um feriado, depois eu achei que tava tendo manifestação, só que não, afinal estavam lá todo mundo na praça da cidade, é, Comemorando. comemorando bastante, tipo, mó galera, teve show, tocou música e foi maneiro. Só que a gente tinha ido no McDonald's, falou, vamos no McDonald's pra conhecer o que que tem no McDonald's da Menu. Croácia, o Uhum. menu, o que que tem diferente. A gente gosta disso e foi dar uma olhada. E, pô, pra nossa surpresa, o McDonald's estava um caos, não Lotado, dava, não tinha onde lotado. sentar e tal. Então a gente abortou essa missão e aí a gente foi andar, né? Sim, a gente achou um restaurante, você achou um restaurante outra, né, porque você achou o de Rastoke e achou esse também. Foi muito gostoso pra minha surpresa também, tomamos você tomou cerveja, eu tomei uma coca Também um local, uma restaurante local Coca-Cola, croata. uma Ele, delícia, eu muito bom. descreveria ele como um restaurante assim. Ele é todo local,
só que ele é gourmetizado, ou seja, ele é aquela experiência do local, tanto que a mulher que estava lá falou, ela, tudo aqui é o que é do, tem as regiões da Croácia, a gente divide por região, tinha os mapinhas com os pratos, os ingredientes, tinha as coisas na prateleira, era um restaurante bem pequeno assim, não era uma coisa pega turista nem nada, só que era assim, esses produtos, esses pratos, tudo isso, obviamente que ali gourmetizado, ou seja, numa bela apresentação, um preço mais caro do que provavelmente você pagaria num restaurante local, mas em termos da comida em si, era realmente comida local, ingredientes feitos pelos produtores locais. Então, assim, foi muito gostoso lá, a gente Foi. comeu, a cerveja fabricada lá também, então Mariana não bebe, né, mas provei lá duas cervejas e, pô, uma cerveja artesanal, mas já enlatada e tal, então vamos dizer que era uma pequena já. Vamos dizer que era uma pequena cervejaria, talvez, não diria tão artesanal. Mas também provamos uma cerveja artesanal muito gostosa. Aí a gente subiu. E a gente Uhum. foi porque a gente estava numa parte, digamos assim, a parte baixa. E quando você vai conhecer o centro histórico, geralmente a igreja, É as na parte torres, alta. vai ser sempre na parte alta. E dá-lhe botar a criança no colo e subir. E o Uhum. centro de Zagreb é muito gostoso, né? Sim, sim, sim. Foi Bem um delicinha. passeio muito gostoso. Eu gostei bastante. A gente conheceu lá o centro histórico, encontramos uma confeitaria muito gostosa, a gente Uhum. comeu lá, as crianças ficaram super tranquilas. E aí voltamos para casa. Uhum. E quando a gente voltou para casa, a gente jantou. Eu não lembro o que que a gente jantou. Eu fui no mercado de novo? Aí a gente quis insistentemente comer Mac. Ah, é. Aí é E porque eu. comprou a sobremesa lá do como é que é o nome? A sobremesa que vocês compraram, os doces? Sobremesa? Os doces. Ah, a gente comprou uns doces indianos do Marrocos e é turco. É porque a loja era turco. Aí eu falava na loja do indiano. E aí virou uma brincadeira interna que era tipo, o indiano, o doce do indiano marroquino que é turco. Então, tu faz graça só pra quem tá no momento. E aí foi legal, a gente comeu muito gostoso aqueles doces. É isso, a gente pediu o McDonald's, porque a gente falou, vamos ver se a gente consegue pedir pra provar o que tem aqui. E pronto, o que que tinha lá? Não tinha nada de diferente, assim, né? É. Basicamente E a aí mesma coisa. pronto, aí outro dia O foi o que cara. tinha de diferente era sorvete, a gente não conseguiu pedir no delivery, então Eu assim. tinha um sorvete diferente, mas não tinha como pedir no delivery, né? Engraçado também, não sei por que isso. Então foi isso, a gente no outro dia foi tranquilo, a gente ficou apreensivo por conta da questão do carro, na hora de devolver, Hum, se eles iam verificar alguma coisa, mas aí foi super tranquilo, né? super. De manhã eu fui naquela padaria lá que eu tinha visto no primeiro dia, Foi. porque para quem não sabe, minha mãe e meu pai já tiveram padaria, então de pão eu entendo. Não só de comer, mas de fazer também. E eu bati o olho naquela padaria e eu falei, esses pães são top. E eram muito gostosos, né? Uhum, delícia. Muito bom. A gente foi, tomou café da manhã, foi para o aeroporto, e aí foi a saga da volta, assim. 3 horas de escala em Amsterdã, e aí o voo atrasou 50 minutos, e volta, as crianças cansadas, a gente com fome, o aeroporto não vende coisa para as crianças, assim, na área que a gente estava, era só lá na frente, lá na entrada do aeroporto, lá na praça de alimentação. Então, Uhum. assim, foi já cansado de viagem, e chegamos na quarta-feira, meia-noite, chegamos em Na casa, terça. na terça-feira, É, querendo meia-noite, ou não é quarta já, né. e eu estupidamente não marquei férias, já comecei a trabalhar no outro dia, e aí a gente está aqui. Foi uma Uhum. viagem super legal, momentos deliciosos. Eu acho que das coisas assim que eu encontrei mais sentido para a vida nesse momento assim de pai, é construir esses momentos de viajar e de criar essas memórias em família. Talvez a Eva não lembre, mas com certeza isso de alguma forma está construindo a pessoa que ela vai se tornar, né? Porque essas experiências ela volta muito diferente. Não sei se você tem essa Sim, percepção também. sim, sim, com certeza. É um intercâmbio cultural, né, muito rico para o desenvolvimento. A gente percebe que ela volta com um vocabulário, né, maior, ela, tem contato com outra cultura, contato com outra língua, contato com outro fuso,
contato com outro clima, porque lá estava muito mais frio e ela não é de botar touca, nada disso, né, e ela pedia pra botar touca, pedia pra botar o gorro, né, o protetor de pescoço, o casaco. Então assim, para além das memórias afetivas que são construídas, a gente também tem um momento de sair da rotina aqui de casa, né, do nosso dia a dia mesmo, né. Então, eu fui preparando ela para viagem e dizia, né: "Ah, a gente vai viajar de avião". "Avião!" Aí eu falava: "A gente vai viajar daqui tantos dias", ela: "Avião!". E falava e ela percebeu a movimentação da compra das roupas, né, então quando chegava as roupas de neve a gente experimentava nela, Ela e ela: experimentava "Neve, tudo, neve!", pegava super cada animada. roupa. Ela ficou experimentando 2 meses dentro da viagem, ela ficava não estava Exato. tão frio, nem estava frio, e ela ficava botando casaco de neve em casa e tudo. Nossa Experimentando, senhora. botando o gorro, E botando chegou a lá na viagem e calça. não usou nada. Exato. É, mas é isso, foi uma viagem super deliciosa, foi muito gostoso. Partilhamos alguns momentos nossos no Instagram. E para quem quiser também acompanhar mais a gente nessas coisas quando a gente fizer no dia a dia, sigam a gente nas redes sociais, da Mariana, qual é a sua? É marianacarvalho.pc. E a minha é Caio, mas é c.ai.o no Instagram. E vocês acham no Instagram, no TikTok, no YouTube. E é isso. Acho que por hoje é só. Estamos cansados, paramos para gravar. O plano era gravar com um convidado, nós tivemos que fazer domingo, mas para manter o compromisso de estar aqui, de realmente fazer um episódio por semana, a gente gravou hoje, e a Uhum. ideia é os episódios que a Mariana participar vão ser esses episódios mais livres, de temas livres, uma conversa, e com convidados também uma pegada de conversa, mas sempre trazendo para alguma história, alguma questão, algum tipo de conteúdo mais focado em algum tema para ser trocado com o convidado. Então é isso, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui e até a próxima. É isso, tchau, obrigada.